Vamos dar continuidade então à nossa apostila de geografia, na unidade 3, certo? A gente vai falar sobre pensar ambientalmente. Vamos lá para a nossa apostila de geografia. Então aí nós temos a imagem, né, de várias pessoas trabalhando, né, no lixão, certo? Então a gente tem essa imagem tão forte onde essas pessoas lidam com esse lixo que é produzido por todos nós, né? Essa quantidade exagerada de lixo que nós produzimos todos os dias nas nossas residências, nas indústrias, nas fábricas, nas empresas, tá? Então nós somos os responsáveis por todo esse lixo produzido aí, que, claro, ambientalmente precisamos ter uma solução para diminuir a quantidade de lixo produzido, né, pela sociedade. Aí algumas perguntinhas no Vasculhando Ideias. Que local está apresentado na foto? Então a professora já falou, é o lixão, né, o local onde é jogado todo o lixo produzido normalmente nas cidades. O que as pessoas estão fazendo? Algumas dessas pessoas trabalham mesmo neste local, separando o lixo. Outras pessoas procuram este local atrás de objetos ou coisas de que necessitam, restos, né? Outras pessoas, as crianças, por exemplo, aí, ó, né, acompanham seus pais. Então, assim, é uma triste realidade que a gente enfrenta muito aqui no nosso país, né? De pessoas que às vezes não têm condição, né, não têm uma vida digna e acabam sobrevivendo, né, na separação do lixo, plásticos, latinhas, tá? Então, isso ajuda na manutenção da renda familiar. 3. Quem produziu todo esse lixo? Nós, né? O ser humano é que produz todo esse lixo aí. Cada um de nós, nas nossas casas, é que somos responsáveis pela produção dessa quantidade de lixo. O que nós poderíamos fazer, então, para melhorar, para amenizar a situação? Como todos nós somos responsáveis por essa produção de lixo, há várias medidas possíveis aí, né, que a gente poderia adotar para diminuir o volume de lixo. Consumir menos produtos industrializados, por exemplo, reaproveitar embalagens, separar os resíduos sólidos dos resíduos líquidos, né, dos resíduos que estragam, tá, para evitar assim o mau cheiro, né? A gente sabe que todo esse lixo aí jogado no solo, ele produz um líquido que a gente chama de chorume, que tem um mau cheiro muito forte e que faz mal, né, para a saúde humana, tá? Para início de conversa. Então, a Terra compõe um sistema profundamente interrelacionado. As ações humanas provocam impactos negativos, né, nas mais variadas escalas aí no meio ambiente. Portanto, é fundamental para a nossa vida e para a nossa saúde evitar os impactos ambientais ou tentar minimizá-los, né, procurando assim uma renovação de preservação ambiental. Há medidas que cabe ao governo realizar, como a criação de leis e fiscalização, e outras cabem aos cientistas, mas nós também podemos fazer a nossa parte. Se cada um de nós fizéssemos pelo menos um pouco, né, isso já ajudaria então o meio ambiente. Precisamos de muitos recursos da natureza para sobreviver no espaço geográfico que ocupamos. Entretanto, muitas vezes não cuidamos dele como deveríamos. Aí uma folha, né, de papel, uma folha sulfite, você vai fazer um desenho para representar as suas ações em relação ao uso dos produtos de descarte dos resíduos, né, dos recicláveis ou não, do lixo que você produz na sua casa. Aí depois disso você vai responder, letra A quantidade de materiais que você usa no seu dia a dia, alimentos, papel, alumínio, vidro, plástico. Letra B, a quantidade de resíduos sólidos que você imagina descartar, jogar fora por dia. Letra C, a separação dos resíduos orgânicos e resíduos não orgânicos em sua casa. Então essa é uma respostinha para você fazer aí com o papai e a mamãe. E embaixo você vai falar sobre suas ações, né, com os colegas. Mas como vocês estão aí em casa, então essa número 2 você pode só escrever, né, como seriam então as suas ações para tentar minimizar este problema, diminuir o problema. Os diferentes ambientes. Então o ser humano retira do meio ambiente, né, através do extrativismo, a matéria-prima de que utiliza na formação de fontes de energia, certo? Então para a produção dos móveis, né, dos utensílios que precisa, dos objetos, então, né, alguns deles são produzidos com partes de árvores, como os papéis, os móveis, o carvão vegetal, outros são minerais, como ferro, cobre, ouro, alumínio. Então,
Acontece que a maioria das riquezas extraídas da natureza, recursos naturais como água, solo e ar, são elementos fundamentais na organização e na vida dos seres humanos. Grande parte dessa matéria-prima é intensamente utilizada, intensamente ela é retirada da natureza, certo? Às vezes isso ocorre de uma forma muito rápida e acaba não dando tempo da natureza se recuperar. Então, dessa forma, existe uma dependência entre a zona rural e a zona urbana. A gente já estudou isso nos capítulos anteriores, né? Então, a zona rural depende da cidade para vender seus produtos, enquanto a zona urbana depende da zona rural para produzir, né, os produtos. Então, existe essa interdependência em relação aos dois espaços. Sobre o uso da água, a gente sabe que a água é um recurso renovável, né? Então a natureza por si consegue renovar essa fonte, mas ela não é uma fonte inesgotável. Eu vou explicar por quê. Hoje a utilização da água é muito maior do que o que a natureza consegue, né, renovar. Então o ser humano usa muito mais água, desperdiça muito mais água do que a natureza consegue repor. Isso faz com que haja a possibilidade de algum dia faltar água no mundo. Então por isso a gente tem que cuidar deste recurso tão especial. A gente sabe que hoje uma das atividades que mais tem desperdício de água, então, é a agricultura, através da irrigação, né? Então esse processo ele gasta muita água, tem muito desperdício. Aí nós temos a água potável, que é aquela água própria para ser bebida, né? Então é a água que ela é limpa, que ela não tem doenças, não tem micro-organismos, e ela só é considerada potável se ela não tiver cheiro, nem cor e nem sabor, tá? Se essa água tiver qualquer uma dessas três coisas, então ela não pode ser ingerida e não é considerada potável. A água potável, ela não tem cheiro, não tem cor e não tem sabor, tá? Às vezes a água que a gente recebe na nossa casa tem um gostinho de cloro, né? Então esse cloro sim, ele é usado no tratamento da água. Então, por isso que tem este gostinho, tá? Água servida ou de esgoto, né? Então, é aquela água que vai, então, para as fossas, que a gente utiliza todos os dias aí para lavar a louça, tomar banho, escovar os dentes. Então, é água suja, né? É água que não vai ser utilizada. Essa água pode ser novamente tratada, mas isso vai levar um tempo, né, para ela voltar para as nossas casas. Mas a gente não pode ingerir esse tipo de água, certo? É uma água suja, é a água da descarga do vaso, a água que a gente lava a louça, a água que a gente toma banho. Então, essa água recebe o nome de água servida ou de esgoto. Temos a água poluída, que é aquela água que tem inseticidas agrícolas, a água que tem restos industriais, que tem combustíveis, que tem lixo que nós jogamos às vezes na rua e esse lixo com a chuva acaba indo para dentro dos rios. Tá? Então essa é a água poluída. Muitas cidades também jogam seu esgoto dentro de alguns rios e tornando assim a água desse rio poluída. Um dos grandes casos no Brasil é o rio Tietê, né? Que aí acaba então sofrendo com esse problema de poluição e há alguns anos vem tentando se restaurar este rio. O rio Cuiabá, que também é uma das nossas realidades, né? Então, nas cidades, a água chega, as nossas torneiras geralmente passa por uma estação de tratamento. Aqui no Peixoto, nossa estação de tratamento de água recebe o nome de APA, né? Então, é ela que é responsável por fazer com que a nossa água que vem do Rio Peixoto chegue até as nossas casas limpa e própria para ser utilizada por nós, seres humanos, tá? Então, ela é tratada assim, ó, numa estação de tratamento, né, e passa por vários processos para poder se tornar uma água potável. Muitos locais, muitas cidades ainda não têm uma estação de tratamento. Quando não existe uma estação de tratamento, então essa água deve ter filtrada, pode ser naqueles filtros de barro ou naqueles filtros mais, né, modernos, ou então essa água deve ser fervida. Alguns lugares ainda utilizam as cacimbas, né, que são tipos de filtros, de poços, tá? Que acabam servindo para depósito de água, né? E acaba fazendo uma filtragem natural desta água. Mas é interessante sempre ferver a água. Esgoto, né? Então, o esgoto doméstico, também chamado de água servida, que eu falei, é a água que a gente utiliza aí nas nossas residências, né? Para lavar, limpar casa, dar descarga, lavar louça, né? É chamado de esgoto ou água servida, tá? Está relacionado então com o abastecimento e a coleta de água. Em qualquer local que haja um fornecimento de água é necessário a captação de esgoto. A gente sabe que aqui no nosso município muitas casas
já tem, né, rede de esgoto, mas muitas ainda não têm. Muitos só pagam a taxa, mas nunca tiveram a rede de esgoto na sua casa. Tem isso também, tá? Então, quando o esgoto é canalizado, né, ele recebe um destino adequado, dizemos que é um sistema de esgoto. Nós sabemos que lá perto da ponte do Rio Peixoto tem lá, né, a estrutura que seria, então, né, a nossa rede de esgoto, tá? E então ela vem funcionando em alguns bairros da cidade, em outros bairros ainda ela não está em funcionamento. Quando não se tem essa rede de esgoto, se usa então as fossa seca e a fossa séptica. Normalmente elas são construídas mesmo dentro do lote da casa, né? São buracos para onde vai então esse esgoto, tá? Aí então a perguntinha, se você sabe se aí na sua casa vocês têm rede de esgoto ou se é fossa, né? Então é para você responder aí. Tratamento coletivo, né? O tratamento convencional, né? Ele atende então muitas pessoas ao mesmo tempo, que é a rede de esgoto, tá? Essa rede que deveria passar em todas as residências e também, né, a recepção da água potável nas torneiras de casa. Então, a APA, que é a nossa empresa aqui de Peixoto, deveria fornecer essa água potável para todas as casas, né? Então, quando a gente fala em tratamento coletivo, é isso, quando todas as pessoas, todas as residências conseguem ter este mesmo tratamento. Aí tem uma perguntinha, converse com seus pais e pergunte se eles estão satisfeitos com os serviços, então, da APA, né, da Companhia de Abastecimento de Água da nossa cidade. Aí você vai colocar se sim, o porquê, e se não, o porquê. O tratamento individual seria relacionado às fossas, né, que a gente tem nas nossas casas. Por exemplo, eu moro no sítio, então lá em casa é fossa, né? Então eu tenho um tratamento individual do meu esgoto, certo? Então, essas fossas é que ficam retidas todas essas substâncias, né, que acabam saindo da utilização das nossas casas. Aí tem a fossa seca, que é um sistema muito comum nas áreas rurais. Então, as fezes são lançadas diretamente em um buraco escavado no solo, que a gente chama de mictório, tá? Talvez não seja uma realidade assim de vocês, talvez vocês nunca tenham visto, mas é mais ou menos igual esse desenho aqui, ó, a casinha. Então, tem um buraco, né? Normalmente ela é feita de madeira. Então, lá você vai depositar as fezes e ela vai direto para a terra. Então, a gente chama isso de fossa seca, tá? Quando a gente vai nas festas, a gente normalmente encontra isso aqui, ó, né? Que são aqueles banheiros químicos, tá? Não, então, existem casinhas, né, que são utilizadas em eventos, né? E que talvez sejam parecidas com essa da imagem ou diferentes um pouco, mas a função delas todas é a mesma, né? Então, em vez de água, é utilizado um produto químico no vaso sanitário para diminuir o odor ocasionado pelo armazenamento dos resíduos. Então, esses resíduos ficam depositados aí num depósito que tem dentro da casinha e que depois é esvaziado, tá? Os resíduos sólidos são todos os restos, as sobras que produzimos diariamente, ou seja, o que popularmente chamamos de lixo. O que é sólido é lixo, tá? Que é jogado fora. Então, esses resíduos são produzidos em todas as atividades econômicas, desde a doméstica até as industriais. Você sabe listar o que você joga fora diariamente? Escreva aqui, né? Então, aí você vai escrever alguns exemplos do que vocês descartam aí na sua casa diariamente. Os aterros sanitários, né? Então, são grandes terrenos impermeabilizados, onde são depositadas camadas de lixo que primeiramente são compactadas, ou seja, amassadas, e depois cobertas por terra, areia ou saibro para evitar o mau cheiro. Além disso, é necessário instalar alguns encanamentos para a coleta do chorume, que é aquele líquido verde, né, que acaba sendo produzido pelo lixo. E também áreas para facilitar a saída do gás produzido na decomposição do lixo. Aqui no nosso município, a gente utiliza o lixão, né? Então, esse lixo nem é aterrado, não. É somente jogado assim a céu aberto, né? Numa área longe da cidade, pouco afastada, certo? Para que a gente não sinta, então, o mau cheiro, né? A usina de compostagem, então, é um adubo orgânico produzido com restos, né, de lixo, certo? Alguns lixos que servem como restos de frutas, né, cascas, tá? Alguns lixos aí que vão servir para produzir este adubo. A incineração seria a queima do lixo, né?
Então, principalmente aí o lixo hospitalar, o lixo farmacêutico, esse lixo deve ser queimado porque ele pode causar consequências à saúde pública se ele for descartado de uma forma errada. E aí nós temos os R's, né, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Então, reduzir é diminuir a quantidade de lixo que a gente produz, reutilizar é reaproveitar novamente algo que já foi usado e reciclar é aproveitar o material já usado para transformar em um outro produto, tá? Para ser usado novamente. Então, esses aí são os R's, né? Os R's aí, né? Para que haja, então, uma diminuição e uma melhora na questão ambiental. Entre muitas empresas especializadas na reciclagem dos materiais, os produtos que essa empresa consegue reciclar são identificados com este símbolo das setas aqui, esse símbolo verde. Então, quando você comprar um produto e ele tiver esse símbolo, é porque ele é um produto reciclado. Tá? Agora, então, é só responder as atividades, né? Todas elas são particulares, tá? Pessoais, certo? Você vai precisar aí só de atenção, né? Se tiver alguma dúvida, só leia novamente o texto e responda as atividades. Eu vou estar mandando fotinhas para ajudar vocês também, tá? Até a próxima aula.